Eu sou a Virna. Obrigada, Tativa, pelo convite. Estou muito feliz de voltar ao CAEM depois de 4 anos, ou 3 anos. Eu tenho duas apresentações. A primeira é esse paper, e a segunda é sobre como fazer doutorado, qual é o passo a passo para fazer doutorado, fora, como é que você começa a pensar sobre isso, e como é que é a timeline do doutorado nos Estados Unidos. Então, eu vou começar pelo paper, e falar um pouquinho de como é que eu comecei a pensar nesse paper. Quando você vai para o doutorado nos Estados Unidos, tem uma coisa chamada o paper do terceiro ano. Então, no seu terceiro ano, em Notre Dame, no primeiro semestre do terceiro ano, você tem que apresentar um paper. Não precisa estar perfeito, não precisa estar pronto para publicar, mas precisa ter resultado e tal. Então, esse aqui foi o meu paper do terceiro ano, mas na época, há um ano atrás, era completamente diferente do que ele é hoje. Mas foi assim que eu comecei a pensar nisso aqui, né? E acho que quem me conhece sabe, desde o mestrado, eu tenho muito interesse em aspirações de jovens, então esse paper meio que já vem de uma coisa que eu já estava pensando antes, mas uma ideia completamente diferente que eu nunca imaginei que eu ia ter. Então, tá aí, surgiu do nada numa disciplina de eletiva e virou o meu paper de terceiro ano. Então, o paper se chama Looking Ahead, Higher Education Expansion and Teenagers Outcomes in Brazil. A motivação mais ampla desse paper é que a gente sabe, e eu não preciso dizer isso para ninguém aqui, que a oportunidades econômicas variam muito de região para região, de município para município. No Brasil, principalmente, isso é muito verdade. E isso também se reflete no acúmulo de capital humano. Então, a gente tem diferentes níveis de acúmulo de capital humano em diferentes regiões e diferentes municípios. Então, para ilustrar isso no Brasil, tem um paper que mede que os indivíduos entre 14 e 17 anos da região norte têm, em média, 1,3 anos de educação a menos do que as pessoas em São Paulo. Tá? Isso não é explicado por observáveis. Acho que apenas 30% dessa diferença é explicado por observáveis. Então, pensando nisso, a gente vê nos últimos anos muitos governos tentando minimizar essa disparidade, investindo em educação. Então, vários países da África subsaariana começaram a investir em programas de educação primária grátis no começo dos anos 2000. A gente vê muita expansão de acesso à educação para tentar mitigar essas diferenças interregionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê vários outros países, como a Índia, como o Brasil, investindo muito em educação terciária. Né? Isso a gente sabe, eu acho, também é uma coisa que eu sempre tenho que motivar lá, mas eu acho que a gente vive isso. E tem essa tensão entre esses investimentos. Você investe muito na educação básica, você investe pouco na educação básica e muito na educação terciária, e você cria essa tensão. Então, eu mostro essas duas manchetes do Brasil, que a primeira fala que o Brasil investe tanto quanto a OCDE em educação terciária, mas 3 vezes menos quando a gente vai comparar a educação básica. E aí o outro dizendo 3 motivos pelos quais o governo deveria investir mais em educação básica e menos em universidades. Então a gente sabe que tem essas tensões. Talvez dos canais para amenizar essas tensões é se a gente conseguir observar spillovers entre esses investimentos que estão sendo feitos nessa etapa mais avançada da educação, na educação terciária, para alunos ainda da educação primária ou secundária. Então, se a gente conseguir observar esse tipo de spillover, a gente consegue mostrar que esses investimentos, esse alto investimento sendo gasto na educação terciária também pode beneficiar alunos da educação primária e secundária. Então, é exatamente o que eu vou tentar fazer aqui. Eu estou explorando o que a gente conhece como REUNE, mas o REUNE, na verdade, é uma parte dessa política, que é a política de expansão das IES federal no Brasil, que aconteceu de 2013 a 2016. Aí essa política, ela expandiu tanto institutos federais quanto universidades federais. Então, elas, na verdade, muito mais institutos federais do que universidades federais. Isso vai ser uma parte importante do paper. E aí, o que eu estou interessada é saber se receber uma dessas IES federal no seu município afeta adolescentes que estão na faixa etária da educação primária e secundária, em termos de resultados educacionais pré-terciários e futuros resultados de mercado de trabalho. Tá? Então, esse paper não vai ser sobre ir para a universidade ou ir para a UniF, vai ser sobre ser exposto à abertura de uma universidade federal ou de um IF quando você está na educação primária ou secundária. Então, por isso que eu falei que a história aqui sempre foi muito aspirações. Eu não posso usar essa palavra porque eu não estou medindo aspirações, mas sempre que eu estou pensando nisso, na minha cabeça está vindo aspirações. Então, o que é que eu vou fazer?
eu falei para vocês que vários municípios entre 2003 e 2016 receberam pelo menos um IES, que aí pode ser um Instituto Federal ou uma Universidade Federal, e eu vou explorar essas aberturas, tá aí uma palavra que eu não sei, staggered, eu não sei como é que estão traduzindo isso, escalonado. Pronto, essa abertura escalonada das instituições num diferenças, tá? E eu vou explorar uma coisa que eu acho muito interessante do paper, que é os efeitos heterogêneos de abrir um IF e abrir uma universidade. Então, alguns municípios receberam IFs, alguns municípios receberam universidades, alguns receberam os dois. Então, eu tento medir esses efeitos por tipo de universidade ou IES que abriram. A contribuição do paper, de uma forma mais abrangente, é para a literatura de expansão da educação terciária. Essa literatura, ela foca muito em como abrir uma universidade muda o nível de escolaridade indo para a universidade. Então, na verdade, eu estou pensando num passo antes. Então, você aumentar o nível de escolaridade sem ir para a universidade, só pelo efeito indireto de ser exposto àquela instituição. E tem vários papers, o Guilherme tem papers que olha para o Reúne, a nível municipal, etc. Mas eu estou realmente interessada nesse efeito localizado nesses alunos mais novos e expostos a essa abertura. Então, o que é que foi o Reúne? Eu vou chamar de Reúne, mas eu estou sempre me referindo a toda essa política que teve 3 fases, e a segunda fase foi o Reúne, mas política de expansão da educação federal. Então, o que foi isso? O que aconteceu? Isso aqui é um mapa de um documento do governo federal, de 2002. Isso aqui está mostrando a distribuição de universidades federais no Brasil pré-Reúne, tá? Isso aqui é a distribuição pós. Então, tem 2 coisas que eu sempre chamo a atenção nesse mapa, tá? A primeira é o número de pontinhos. Simplesmente a gente vê muito, muito mais pontinho no mapa. Mas algo que eu acho que é mais interessante, mais importante, e foi mais o foco dessa política, é o que a gente chama da interiorização da educação. Então, essa política, ela é uma política de desenvolvimento. O foco do governo federal é desenvolver municípios por meio da educação superior. Então, foi algo intencional de levar universidades para lugares que não tinham universidades antes. Então, por isso que a gente vê essa distribuição mudando das universidades. E foi uma política muito grande. A gente tem 483 municípios que são tratados nesse período, e vários receberam a primeira instituição de educação superior. Então, 208 receberam a primeira, não tinha nada antes, e receberam a primeira instituição de ensino superior. Então, por que eu acho que essa expansão da educação terciária tem potencial para gerar spillovers para jovens que não estão na faixa etária de universidade, né, que estão no ensino primário e secundário? A gente pode pensar em algumas direções para esse efeito. Então, a primeira direção, no sentido positivo, a gente pode pensar várias coisas, como você está diretamente diminuindo o custo de ir para a universidade, você não precisa se mudar para ir para a universidade. Você aumenta a informação sobre como acessar a universidade. Então, eu sempre penso, tem um exemplo que eu sempre penso, e eu tentei usar esse exemplo lá, mas não deu certo. No Big Brother, a Emily, não sei se vocês lembram da Emily, ela falou que queria ganhar 1 milhão para pagar a universidade pública. Ela falou isso no Big Brother. Então, esse é um exemplo de que, para a gente, é algo muito claro. Todo mundo sabe que a universidade pública você não paga. Mas ela falou, não, eu quero ganhar 1 milhão e com esse prêmio eu vou pagar a minha universidade pública. Então, esse é um exemplo de como você estar próximo de uma universidade pode aumentar as informações de como acessar aquela instituição. E aí vem o canal de aspirações, que você está mais perto de alunos que vão para a universidade. Enfim. Outro efeito que também pode acontecer é um income effect direto de você ter mais emprego para os pais desses alunos. Então, a universidade ela pode gerar empregos, e aí os pais vão trabalhar nesses novos empregos gerados pela universidade. Isso vai gerar um efeito positivo na persistência dos alunos e em outros resultados. Por outro lado, se a gente pensar que esses empregos podem atrair alunos, então a gente vai ter um resultado negativo. Então, se tiver mais emprego de construção e você está quase terminando o ensino médio, você pode sair, evadir
e ir para essas novas oportunidades geradas pela abertura da universidade ou do IF. Tá? E o último ali do Negative Impact é um paper que está publicado no JP em 2001, que é bem específico, mas eu coloco porque é um dos poucos trabalhos que também focam em alunos do primário e secundário, tá? Que é o da Bedard de 2001. E o que ela propõe nesse paper é um paper totalmente micro, então é um signaling model. Então eles têm, o que ela fala é o seguinte: se você não tinha universidade antes, todo mundo estava graduando o ensino médio. Então era um pooling equilíbrio. Só que quando a universidade chega, quem é mais inteligente vai e gradua a faculdade, e quem é menos inteligente nem gradua ao ensino médio, porque não é como maximizaria o retorno. Então, ela encontra nos Estados Unidos, na verdade, um crescimento da evasão depois que a universidade abre. Só que isso é para os anos 70 e ela não é um efeito causal. Ela faz um modelo e ela só acha um indício de que o modelo dela realmente prevê o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70. Tá, então, um pouquinho sobre a expansão, que acho que muita gente sabe, eu já falei um pouquinho. Então, o objetivo da expansão foi diminuir a concentração das instituições em capitais, em regiões mais ricas no país, e usar a educação superior como promotor de desenvolvimento regional. Esse critério de seleção que eu coloquei aqui, não existe uma fórmula, você pode procurar. Existem documentos que falam, nós vamos achar municípios e vamos olhar para isso, isso, isso. Então, não sabe se foi menos ou mais IDH, ou menos ou mais população, não sabe a direção do critério de seleção, mas a gente sabe que isso aqui são variáveis que o governo federal menciona em documentos que vai olhar para selecionar os municípios que vão receber essas instituições. E aí eu já falei, vocês também sabem, que tem dois tipos de tratamento, tem os IFs e tem as universidades. E também isso é algo que eu tenho que passar muito tempo explicando, mas todo mundo sabe mais ou menos o que é o IF. Tem educação técnica de 2 anos, mas também tem muitos cursos de 4 anos, e a universidade é a universidade de 4 anos, como a gente conhece. Dados que eu estou usando, então, eu criei essa coisa que eu chamo de Program Participation Dataset, entrando em documentos institucionais do governo federal e nos sites das universidades e dos IFs. Isso aqui é uma base de dados que me dá todos os municípios tratados, o ano de abertura das instituições, o ano que foi permitido funcionar. Eu ainda quero expandir isso aqui para incluir o que é que eles oferecem, quais são os cursos que eles oferecem, e o tipo de tratamento que eles receberam, o tipo de instituição que eles receberam. E aí, por vários motivos que eu vou explicar daqui a pouco, mas eu já falei como foi que o governo selecionou esses municípios, eu vou incluir várias características de municípios na minha estimação, e eu estou pegando do IPEA Data, então, do Censo, do Ministério das Finanças, e eu vou controlar por despesa educacional, população, PIB per capita, alinhamento político, porque tem um paper que mostra que alinhamento político influencia a probabilidade de você receber uma universidade ou um IF por meio desse programa. E eu também vou usar o censo educacional da educação superior para observar a presença de educação superior antes do tratamento e depois. Tá? Certo, agora o que é que eu vou usar como outcomes? Eu estou dividindo em 3 tipos de resultados que eu vou analisar nesse paper. Então, o primeiro é educação pré-terciária. Então, aqui é focando em resultados educacionais a nível primário e secundário. A primeira é taxa de evasão no ensino médio, e isso é usando censo escolar e a taxa de progressão. Então, eu junto essas duas e isso me dá, por município e por ano, a taxa de evasão total do ensino médio. O SAEB aprova o Brasil para o 5º e 9º ano, e aí eu só tenho de 2007 a 2019. E eu também vou medir as mudanças na proporção de alunos fazendo o Enem. Então, todo mundo que mora nesse município de 17 a 25 anos, quantos estão fazendo o Enem. E aí, depois, esses são só os resultados de educação pré-terciária.
E aí eu vou, agora que eu estabeleci o que aconteceu com eles nessa fase, a gente vai para, e aí, eles foram para a faculdade, ou o que é que a gente consegue dizer sobre essa próxima fase, né? E aí eu estou medindo 3 resultados. O primeiro são os scores do Enem, o segundo a taxa de aceite, e o terceiro é se eles se matricularam. Isso aqui vem da base de dados do SISU. E, por último, mercado de trabalho, eu vou medir o impacto em salários e horas trabalhadas no mercado formal. Também não preciso explicar para vocês o que é a RAIS. A única coisa que eu quero explicar aqui é que essa é uma amostra muito específica, porque eu estou linkando a RAIS com as pessoas que fizeram o Enem. Então, todo mundo que fez o Enem de 2010 a 2019, eu faço o match com a RAIS, e aí eu consigo saber onde aquela pessoa frequentou a escola, onde foi o município, então eu consigo dizer se ela foi tratada ou não. E, o que eu acho mais importante ainda, eu consigo saber se ela foi para uma escola pública ou privada, porque aqui eu só estou interessada em alunos de escola pública, tá? Que são os que a gente pode pensar que são os alunos que têm restrições orçamentárias se não tiver uma universidade mais próxima. Isso aqui é só para ilustrar o coisa que a gente já sabe. Esses municípios não foram aleatoriamente selecionados. O governo federal selecionou com um propósito. E aí a gente está vendo mais ou menos o que é que aquela fórmula seria, que é um pouco contraintuitiva às vezes, né? Então, municípios tratados têm maior PIB per capita em média, são menos intensivos de agricultura, são mais industrializados, têm um pouquinho maior IDH, e como eu falei, eles são a maior probabilidade que eles são alinhados com o governo federal. Então, que o prefeito esteja numa coligação ligada ao governo federal. Eles gastam, na verdade não é significante, mas eles gastam um pouco menos em educação, mas é igual, é a única coisa que é igual. E eles têm maior chance de ter uma instituição antes do tratamento. E apesar de um primeiro momento ser contraintuitivo, se a gente parar para pensar, a gente precisa de acho que um certo threshold para conseguir abrir uma instituição terciária, né? Então, apesar deles não serem o pior do país, eu acho que tem algum sentido aqui no que a gente está observando de como foi escolhido os municípios. Tá? Enfim, isso aqui é para dizer que eu não vou me preocupar com isso por 2 motivos. O primeiro é que eu estou fazendo diferenças, então eu posso ter seleção em nível, eu não posso ter seleção em trends. E eu vou mostrar que os parallel trends estão ok. E eu vou incluir todas essas variáveis na minha estimação, tá? Só para a história ficar mais tranquila. Eu não sei se tem gente de macro aqui, então eu vou... enfim, se alguém teve a sorte de não ouvir falar disso. Mas há alguns anos a gente fazia isso aqui e era ótimo, né? A gente não importava se tinha tratamento escalonado ou não, a gente fazia um diff em diff desse jeito, dizia que o tal era o efeito médio do tratamento e seguia a vida. Aí, em 2018, esse rapaz veio destruir nossos sonhos. E aí a gente descobriu que a gente não pode fazer isso, porque se a gente fizer isso aqui, esse tal, ele é uma média ponderada estranha, que na verdade não é uma média ponderada. Então, ele é calculado de tal forma que os pesos são negativos. Então, você está calculando uma coisa que você não quer calcular, e você não pode chamar isso aqui de efeito médio do seu tratamento. E aí surgiram vários papers em 2021 que falam assim, tá, tu não pode usar isso aqui agora, mas usa aqui o meu método, e o mais famoso deles é o Callaway-Santana. Tá? Mas o que eu vou usar é o do Woodridge, e eu achei legal trazer essa equação, porque eu acho muito intuitivo o método dele. Então, para quem não conhece, talvez seja mais fácil de usar e de apresentar. Tá? Então, isso aqui é o que a gente usava, e isso aqui é o que o Woodridge propôs em 2021, e que ele chama de Extended Two-Way Fixed Effect. Então, o que é que a gente tinha antes? Antes a gente tinha um andame de tratado, todo mundo que foi tratado, independente do momento que ele foi tratado, era 1, e aqui isso muda para um andame de coorte. Então, DMG é 1 se o município M começou a ser tratado no ano G. Então, eu consigo diferenciar o tempo que você foi tratado. São grupos
de municípios começaram a ser tratados no mesmo momento, no mesmo ano, em vez de botar todo mundo junto na mesma cesta de treated. E o mesmo acontece com a variação temporal. Antes a gente tinha o depois, que era se fosse depois, 0 antes. Aqui o FST, ele é dummy de tempo. Então, em vez de ter se foi depois que você começou a ser tratado, eu tenho um dummy de tempo para cada ano que eu tenho na minha amostra, isso aqui vai ser 1. E aí o nosso efeito médio de tratamento vai ser a interação dessas duas coisas, e ele vai dar um tal GS, que é o efeito médio para cada coorte G. Tá? Então, é só para entender o que é que o Woodridge fez, ele quebrou o que a gente tinha antes em várias dummies. E isso acabou com os problemas que a gente tinha do two-way fixed effect. E aí você faz uma weighted average com o tal GS para ter uma média ponderada correta do efeito do tratamento. Tá? E aí o Woodridge fala que se você, além de ter essa equação para os períodos depois do tratamento, tiver também os de antes do tratamento, porque você pode estimar isso aqui só com o dummies para os períodos depois do tratamento. Se você incluir os períodos antes do tratamento, isso é equivalente ao Callaway-Santana, se você escolher o método de regression adjustment, tá? Enfim, isso aqui é só para dizer que isso aqui existe, e eu acho super intuitivo, interessante, então eu só quis explicar o que eu mudei dessa equação para cá, é que eu incluí as minhas covariadas, interagindo com o tempo, porque isso vai me permitir agora mudar meus parallel trends para condition on X. Eu não mais exijo que todos os tratamentos tenham trajetórias paralelas com o meu controle, mas sim aqueles que têm o mesmo X, basicamente. E aí eu vou fazer 2 tipos de comparação. O primeiro é quando eu tiver dados em painel, que é para todos os meus resultados de educação pré-terciário, eu vou fazer o nosso DIF normal, antes, depois, município tratado versus município controle. Quando eu tiver cross-section, que é o caso para todos os meus resultados de college going e mercado de trabalho, eu vou continuar comparando município tratado versus município controle, mas a minha variação no tempo ela vai mudar. Então, em vez de ser antes versus depois, vai ser você é muito velho para estar na escola, então você não foi impactado pela exposição a essa instituição, ou você é muito novo e você estava na escola quando essa instituição abriu, tá? Então, como o efeito que eu quero capturar aqui é qual o efeito de ser exposto à instituição terciária quando você está na escola primária ou secundária, é assim que eu vou determinar os meus grupos de comparação, tá? Então, se você tiver 20 anos, quando essa universidade abriu, você não vai ser considerado tratado. E aí, eu preciso de trajetórias paralelas, como sempre. Tá, vamos lá para os resultados. Isso aqui é evasão no ensino médio. Então, como eu falei, não tem nenhuma evidência de pre-trends, né? Então, eles estavam caminhando na mesma trajetória antes do tratamento, mas quando uma instituição abre no município desses alunos, a gente vê uma queda persistente na evasão. Tá? Então, ela cai um pouquinho imediatamente, mas ela aumenta com o passar do tempo. Isso aqui é para todos os tratamentos juntos, tá? Tanto universidade quanto IF. Mas quando a gente divide por universidade e IF, a gente vê que tudo isso está vindo dos IFs. Tá? Então, o mesmo padrão para os IFs, que está aqui desse lado, e não tem nada acontecendo para universidades. Então, tem uma pequena queda não significativa nos 2 primeiros períodos, mas muito longe desse padrão que a gente observou para os IFs. E aí, acho que tem 2 coisas acontecendo. Uma é porque a amostra é muito menor de universidades, mas se tiver algo acontecendo e for a amostra, também não é algo tão significativo, diria. Aqui são os efeitos médios, então a coluna 1 e 3 está mostrando exatamente o que eu mostrei nos event studies, mas o efeito médio. Isso é uma queda de 12% na evasão no ensino médio, mas apenas para lugares que abriu um IF. Eu não acho nada para testes, né, para SAEB, nem do 5º ano, nem do 9º ano, então não tem nada.
Mas as últimas 3 colunas, do 7 ao 9, eu estou medindo o impacto da política no número de alunos fazendo o Enem. Então, de 17 a 25 anos, quantos alunos estão fazendo o Enem naquele município. E tem um aumento de 20% em municípios que receberam um IF ou uma universidade, no número de alunos que estão fazendo o Enem. E isso é o mesmo por qualquer tipo de universidade, de instituição que você recebeu. Tá, e aí para os resultados de ir à universidade, o AUIF, isso aqui eu estou usando dados do Enem, então algo que eu sempre tenho que falar é que não quer dizer que eles não vão para a universidade ou que eles não se matriculam, mas eu estou só falando daquelas universidades que aceitam o Enem. Mas eu vejo um aumento de 2,72 no Enem, no score do Enem, que é pouco, mas é significativo, mas só para quem recebeu um IF. Não tem nenhum resultado em taxa de aceite. E eu vejo uma queda na taxa de matrícula das universidades que receberam o Enem. De novo, eles podem não estar indo para a universidade, eles podem estar indo para qualquer outra coisa que não aceite Enem, ou para universidade privada, enfim. Algo que eu quero chamar a atenção nos scores do Enem é que, apesar desse 2,72 ser muito pequeno em média, né, porque a média é 5,44, isso aqui cresce com o tempo. Então, se você tivesse 11 anos quando a universidade ou o IF abriu, na verdade o IF, se você tivesse 11 anos, você estaria naquele 7. E isso aqui é equivalente a 0,06 standard deviations. Então, apesar de, em média, ser muito baixo, ele cresce com o tempo, e quanto mais você é exposto àquela instituição, quanto mais cedo na sua trajetória acadêmica essa instituição chega no seu município, maior é o impacto nos scores do Enem. E, por fim, mercado de trabalho não tem muita coisa. A única coisa que eu achei foi esse aumento para pessoas que estavam em idade escolar quando a universidade abriu no município, mas é um aumento bem grande de 24%. Mas lembrando que isso aqui é uma amostra super selecionada de pessoas que fizeram Enem, então ela pelo menos terminou o ensino médio. Depois a gente tem que fazer algumas coisas para comprovar que o meu resultado não é falso. Então eu primeiro vou analisar se o tratamento muda a composição das escolas, e eu não acho que depois que o tratamento ocorre, o tipo de aluno matriculado nas escolas públicas mudam. Então, eu não observo nenhuma mudança na número de alunos que a mãe completou o ensino médio, branco, que só estudou escola pública a vida inteira. E eu também vejo se os resultados antes do tratamento estão prevendo o tratamento. Então, se a trajetória já estava boa antes do tratamento começar, isso podia explicar um pouco o meu resultado. E, na verdade, eu vejo o oposto. Eu vejo que municípios que tinham scores no SAEB pior têm maior probabilidade de receber um IF. Tá, então, para finalizar a parte sobre o paper, então, eu encontrei que se você ser exposto ou você estar próximo dessa nova instituição federal impacta positivamente alunos da educação primária ou secundária, diminui a evasão escolar em 12%, aumenta em 20% o número de alunos que fazem o Enem, e também aumentam os scores do Enem 0,06 standard deviations. Mas eu achei que também diminui a matrícula em Universidade Federal em 22%, mas isso pode ser bom, isso pode ser ruim, a gente não tem muito o que falar aqui. E o impacto no mercado de trabalho, em resultados futuros do mercado de trabalho, eu encontro que se você estava em idade escolar quando a universidade abriu no seu município, você tem um aumento de salário de 24% comparado a quem não estava. E eu acho que a conclusão geral do paper é que adolescentes respondem a mudanças nas oportunidades futuras, então eles são forward-looking, e aí isso já vai puxar os next steps desse paper. O próximo passo é ter um modelo aqui, porque não tem nada que a minha orientadora me peça sorrindo que eu não faço chorando, e esse modelo vai ser um modelo de agentes forward-looking para analisar esses mecanismos dessa política e por que eles respondem
a abertura dessas instituições. Então, esse é um dos próximos passos, mas tem muita coisa ainda para ser feita, e qualquer comentário que vocês tiverem, vou agradecer. É isso. Obrigada.